O especialista em educação, que é o professor da rede estadual e particular, Lucivaldo Quixaba, constantemente nos dá aqui algumas orientações e comentários a respeito dessas medidas educativas, principalmente agora durante a pandemia. Ele faz uma análise desse último decreto estadual. Que não voltou foi a de educação, né? Todos os outros departamentos, todos os outros segmentos, né, já retornaram. Né? Isso não quer dizer que eu seja contra ou a favor no final. A gente vai ver isso. Então há uma pressão. Né? Por que é que eu estou levantando essa polêmica? Porque os pais, eles voltaram a trabalhar. Os pais estão em suas atividades. Eles precisam deixar os filhos na escola. Então, o primeiro ponto para vocês analisarem é isso. Os pais tiveram que retornar às suas atividades e eles precisam deixar os filhos nas escolas. Não tem como ficar em casa. Enquanto existia a questão do isolamento em que o pai estava em casa acompanhando o filho, era uma situação. Agora, o pai não está acompanhando o filho porque o pai, a mãe, no caso, né, os pais voltaram ao trabalho. Esse é só um ponto para a gente começar a fazer umas análises. Um outro fator é o próprio setor financeiro, né? As escolas privadas, atividades que vivem da educação, prestando serviço, é um serviço. Então, essas atividades, essas escolas, muitas pararam neste período, mas continuaram com suas despesas, folhas de pagamento e até aumentaram, porque teve todo um aparato tecnológico. Então, já são dois pontos para a gente pensar em relação ao retorno às atividades das escolas, né? O outro que se fala muito é sobre o prejuízo pedagógico. Em termos de prejuízo pedagógico, gente, não tem como a gente aqui fazer esse cálculo. Isso é mensurável, né? Eu sei que alguém deve estar falando uma outra coisa sobre e a vida, né? Vamos já chegar a esse ponto. Então, esses três elementos, os quatro elementos, eu gostaria muito de esclarecer nesse primeiro momento, que é o retorno, prejuízo financeiro que as escolas têm, esse prejuízo pedagógico que as escolas têm e as atividades de uma maneira geral, né, que já retornaram. Bom, agora qual é a situação que a gente se encontra? Primeiro, uma situação de insegurança. A insegurança ela é geral, é a incerteza. Nós estamos vivendo um momento de incerteza. E isso tem causado algumas dificuldades para o retorno das aulas. O que aconteceu? O governo prepara um protocolo, fez um protocolo, reuniu toda uma equipe, fazendo todos os levantamentos, o que traria ou não com segurança para o retorno às aulas. Esse protocolo foi baixado, organizado, já havia uma prévia, várias escolas seguindo o protocolo do governo, várias escolas se prepararam, fizeram todo um processo de higienização, contrataram empresas e mais empresas. Então todas essas escolas contrataram tapetes, reorganizaram seus banheiros, contrataram pessoas, porque a entrada do banheiro vai ter que ficar uma pessoa sempre acompanhando, só um entrou, saiu. Então tiveram escolas que fizeram isto. Então essas escolas, inclusive, em um momento que já estão com a receita baixa, escolas aumentaram as despesas para este retorno. Outras não fizeram. Outras escolas não fizeram esse processo. E aí já entra uma outra dificuldade nossa, que é a desigualdade entre as escolas no Brasil, entre o setor privado e as escolas entre o setor privado e setor público. Porque o setor público, para seguir todo aquele protocolo, vai ser muito complicado mesmo. Eu sou professor do setor público e do setor privado, da rede pública e da rede privada. Então, seguir aquele protocolo vai ser mais complexo. Essa que está a polêmica. O governo liberou para o terceiro ano do ensino médio e para o pré-vestibular. Então, as escolas de terceiro ano e pré-vestibular que se sentirem seguras, seguindo o protocolo, podem retornar. Os outros segmentos não. Então, as escolas, lógico, as escolas que se prepararam estão muito chateadas. Porque se não era para liberar, não tivesse criado essa expectativa. Muito bem. Uma vez liberado, quem poderá ir? Gente, não é obrigado você retornar à sala de aula. Você tem autonomia sobre seu filho. Você tem autonomia sobre sua família. Olha, meu filho não vai retornar, ele vai continuar assistindo aula aqui de casa. Sem problema. Tá? Não tem problema. Continua assistindo aula de casa.
eu preciso voltar à sala. Por quê? E aí entra um item que a Organização Mundial da Saúde está muito preocupada com a saúde mental da população, das crianças, dos jovens, do adolescente. Todos nós temos uma necessidade de sociabilidade. Então a socialização ela é necessária. Então isso tem levantado muitas polêmicas. Muitas escolas dizem assim, olha, eu me preparei. Muitas escolas dizem, eu estou pronta e quero retornar. Outras escolas disseram, não, eu não estou pronta, eu não me preparei, não vou retornar. Tá? Não retornarei. A grande questão é essa, que o governo só liberou o retorno para as escolas terceiro ano e pré-vestibular. E essa tem sido uma polêmica, né? Quanto à insegurança, amigo, enquanto não tiver a vacina, que poderá sair logo, mas como poderá demorar muito, a insegurança ela vai existir. As atividades elas deverão retornar. Né? Elas deverão retornar, tem que retornar. Porque é o único setor que está praticamente parado é de educação. Como vai retornar? Se vai ser nesse ensino híbrido? Aí a gente está estudando, debatendo sobre isso. Né? Mas tem um protocolo, o governo liberou o protocolo, então é seguir os protocolos. Quem não seguir o protocolo, né, se o governo liberou, é porque tem uma margem de segurança. Se não, não liberava. Mas se liberou, acho que é importante rever essa situação. E é isso. Qualquer coisa, estamos aqui às ordens para debatermos esses assuntos.